Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí para a nossa gravação, continuação da nossa gravação do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. Vamos até a lição 24. Agora vamos falar da lição 17 e procurar ser um pouquinho mais dinâmico aqui nas lições, né? Então, falar o assunto geral e dar uma pincelada nesse assunto geral para vocês conhecerem um pouco, né? O título da lição 17 ainda continua sendo a Igreja, parte 2, e a gente vai falar dos seguintes pontos: a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, qual deve ser a nossa postura em meio aos incrédulos, por que ainda vemos tanta injustiça sobre a face da terra, a quem cabe separar o joio do trigo? Então vamos lá para a nossa caminhada. Leitura de referência, como a gente sempre coloca aqui, Mateus 13, de 24 a 43. Vai falar ali das parábolas, né? Nesta lição, vamos dar continuidade à anterior acerca das parábolas do reino. Veremos as parábolas do joio, plantado no meio do trigo, do grão de mostarda, que cresceu até se tornar árvore, que cresceu até se tornar árvore, é isso, né? É o grão de mostarda que se tornou árvore, e do fermento escondido na farinha. A parábola do joio e do trigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, Jesus representa a parábola do joio e do trigo. Em resumo, a parábola é a seguinte: um homem semeou trigo no campo, mas de forma sutil veio o inimigo e também semeou o joio, misturando assim as duas sementes. Quando o joio cresceu, os servos perguntaram ao Senhor se poderiam arrancá-lo, mas o Senhor não permitiu, pois haveria o risco de o trigo também ser arrancado. Assim, orientou os servos a aguardar o crescimento de ambas as sementes até a colheita, quando então o joio deveria ser atado em feixes para ser queimado e o trigo recolhido ao celeiro. Nos versículos de 36 a 43, Jesus explica a parábola aos discípulos. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, os filhos do reino são regenerados pela semente divina ou pela divina semente. 1 Pedro 1, 23. Aqui representados pelo trigo. Já os filhos do maligno não têm a vida de Deus. 1 João 5, 12. E são representados pelo joio. Então, quem vai fazer essa separação é o próprio Deus, né? Não é o homem ficar procurando quem é joio e quem é trigo, né? A parábola do grão de mostarda. Jesus apresenta essa parábola da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Mateus 13, de 31 a 32. Diferentemente das parábolas do semeador e a do joio, a Bíblia não registra a explicação dessa parábola por Jesus. Dessa forma, algumas divergências na interpretação surgiram entre os mestres cristãos. Parte deles identifica nessa passagem uma representação da realidade e da manifestação do reino dos céus. O minúsculo grão de mostarda representaria a realidade do reino hoje.
o qual, apesar de já existir, é difícil de perceber. Assim, o reino já veio, mas de forma silenciosa, discreta, em segredo. Desse modo, nesse primeiro aspecto, o reino dos céus não pretende substituir ou julgar os diversos reinos dessa terra. O grão de mostarda, então, seria a representação da igreja, que a princípio pode até parecer de pouca força, mas já atua e expressa o reino dos céus na presente era. No entanto, um dia esse reino se manifestará de forma visível, irresistível e gloriosa. Esse segundo aspecto do reino seria representado pela grande árvore que cresceu e preencheu toda a terra com a glória de Deus. Entretanto, outra explicação é que essa parábola ilustra e profetiza um crescimento desproporcional do cristianismo ao longo das eras. Assim, expressa apenas a aparência do reino dos céus e não a realidade. Como lemos, o grão de mostarda desenvolveu-se de forma anormal, tornando-se uma grande árvore. No entanto, essa semente é apenas uma hortaliça e não uma grande árvore. Tornar-se uma grande árvore fere o princípio estabelecido por Deus na criação de que cada planta daria fruto segundo a sua espécie. Então são essas duas interpretações. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33. A função do fermento é levedar a massa para que tenha volume, fique leve e macia e seja fácil de ingerir. Da mesma forma que ocorre na parábola do grão de mostarda, a Bíblia não registra a explicação de Jesus para a parábola do fermento. Sendo assim, novamente algumas interpretações divergentes surgiram. Para os mestres cristãos que defendem uma interpretação positiva da passagem, nem sempre o fermento representa algo ruim na Bíblia. Citam como exemplo o trecho de Levítico 23, 17, em que é ordenado aos judeus produzirem pão com fermento para a celebração da festa do Pentecostes. Ainda segundo essa interpretação, da mesma forma como ocorre na parábola do grão de mostarda, essa passagem ilustraria que o reino dos céus veio discreto e sem visível aparência, Lucas 17, 20, sendo aqui representado pelas 3 medidas de farinha. Porém, quando Cristo voltar publicamente, o reino será manifestado em glória e admirado em toda a terra, Colossenses 3, 4. Assim, o fermento acrescido às 3 medidas de farinha, fazendo com que tudo fique levedado, representaria a manifestação do reino por toda a terra. Porém, entendemos que a maioria das passagens bíblicas refere-se ao fermento como algo negativo. Levítico 2, 4 e 5, 11, Mateus 16, versículos de 6 a 12 e 1 Coríntios 5, 6 a 8. Especialmente ensinamentos e doutrinas. Nesta parábola temos, então, uma profecia referente à mulher, retratada na igreja em Tiatira, que acrescentou doutrinas heréticas aos puros ensinamentos bíblicos. Logo, trata-se de uma parábola que expõe o problema da mistura das doutrinas religiosas impuras nas verdades bíblicas. Apocalipse 2, 18 a 29. Além disso, o Senhor não diz que a mulher acrescentou ou misturou a farinha, e sim que escondeu, o que indica algo oculto, secreto, disfarçado. Essa mistura não foi às claras. Então Deus não vai aprovar muito isso, né? E o próprio Jesus também falou para os discípulos, né? Com relação ao pão, né? Vocês não entenderam que eu não falei de pão físico, mas falei da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então é isso, né? A gente precisa pensar essas parábolas aos olhos da Bíblia e da verdade. Louvado seja o Senhor.